página 83 do nosso material didático. Nós já falamos de 5 livros de Irineu, e agora vamos falar de um 6º livro. O título do livro é da Pregação Apostólica. Irineu, ele reivindica para ele, para os seus mestres, o seu mestre, né, principalmente João, que alguns acham que João teria convivido com ele, mas com certeza Irineu conviveu com Policarpo, que conviveu com João. Então ele vai escrever também agora uma obra onde ele defende algumas doutrinas e defende a sua ligação com os apóstolos. Ok? Nós veremos também mais à frente que nesse período de 180 vão se passar 18 anos, vai ter exatamente um desentendimento entre Irineu, que vivia lá na França, com o bispo de Roma, pela questão da Páscoa, e ele vai repreender o bispo de Roma, de uma certa maneira até mostrando que o bispo de Roma não era a maior autoridade daquele período, como a Igreja Católica quer fazer acreditar, tá bom? Bom, então, da Pregação Apostólica, ano 180 da Era Cristã. Esta obra descreve as principais doutrinas pregadas pelos apóstolos. Veja o que ele diz. Isso, meu amigo, é a pregação da verdade, que está relacionada distintivamente de nossa salvação. Este é o modo de vida que os profetas anunciaram, que Cristo confirmou com os apóstolos, que os apóstolos transmitiram e que a igreja no mundo inteiro apresentou aos seus filhos. Ele está dizendo, isso que eu estou ensinando para vocês é o que vinha sendo pregado pelos apóstolos, Jesus transmitiu para a igreja e é o que nós recebemos. E ele prossegue. Eis a ordem da nossa fé, o fundamento do edifício e a base da nossa conduta. Deus Pai, incriado, incircunscrito, invisível, único Deus Criador do universo. Tal é o primeiro e o principal artigo de nossa fé. O segundo é o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que apareceu aos profetas segundo o desígnio de sua profecia e segundo a economia disposta pelo Pai. Por meio dele foi criado o universo, e no fim dos tempos, para recapitular todas as coisas, o Verbo se fez homem entre os homens, visível e tangível, para destruir a morte, para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, de cujo poder os profetas profetizaram. E os pais foram instruídos com relação a Deus. E os justos foram guiados no caminho da justiça. E que no fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade, por toda a terra, renovando o homem para Deus. Então ele falou, exaltando, ok? A Trindade. Até esse período da história, esse termo Trindade ainda não tinha sido utilizado. Ele será utilizado em cerca de 20 anos por um homem chamado Tertuliano, ok? Mas, é claro, todos aqui acreditavam. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Okay? Alguns não gostam do termo Trindade porque ele denotaria 3 deuses. Se for isso, isso é questão de linguística, então está errado. Mas olha o testemunho da Bíblia e o testemunho desse cristão, tá bom? Olha, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É isso que a igreja acredita. É um grande mistério para nós, mas é isso que a igreja acredita. E veja, ele prossegue. Por isso, o batismo, nosso novo nascimento, tem lugar para estes 3 artigos e nos concede renascer a Deus Pai por meio de seu Filho no Espírito Santo. Porque os portadores do Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho, que é quem o acolhe e os apresenta ao Pai, e o Pai lhes dá a incorruptibilidade. Sem o Espírito é, pois, impossível ver o Verbo de Deus.
E sem o Filho não pode aproximar-se do Pai, porque o Filho é o conhecimento do Pai. E o conhecimento do Filho se obtém por meio do Espírito Santo. Mas o Filho, segundo a bondade do Pai, dispensa como ministro o Espírito Santo a quem quer e como o Pai quer. Deve-se crer tudo de Deus, deve-se crer em tudo de Deus, pois Deus é veraz em tudo. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. O que ele vai falar aqui agora é uma interpretação, eu chamo de tradução, interpretação. Eu considero algo espetacular o que ele fala, tá bom? E eu vou tentar explicar o porquê dessa interpretação. Ele não esclarece, eu vou tentar explicar porquê. Então vou reler esse ponto 43. Ele diz: deve-se crer em tudo de Deus, porque é veraz em tudo. Ora, que existe um Filho de Deus e que esse Filho existia não apenas antes de sua aparição no mundo, mas também antes da criação do mundo, Moisés foi o primeiro a profetizar. Quando escreveu em hebraico, ele vai citar Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim bazan benovan samentares, que se traduz: um filho no princípio Deus estabeleceu. Em seguida Deus criou os céus e a terra. Bom, lembre-se, Irineu, ele é um intérprete das Escrituras, ele não está escrevendo com a inspiração do apóstolo Paulo. Se fosse o apóstolo Paulo, nós assumíamos como verdade automática. Ele está interpretando. Bom, o interessante é o seguinte, que ele diz que no original hebraico está codificado, existe uma mensagem que diz que Deus naquele momento já planejou enviar o seu Filho, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, como está escrito no Apocalipse. O que Irineu está dizendo é que nesse momento da fundação do mundo, Deus já indica que o seu Filho virá para salvar a humanidade. E que isso está no texto hebraico. Ele diz que Moisés falou isso. Bom, o que eu fiz então para nós analisarmos? Eu coloquei aí abaixo o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, descartando a parte de Elohim criou os céus e a terra. Só a parte onde estaria a mensagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, aparecendo aqui no livro de Gênesis. Então, ali em hebraico está escrito lá, né? No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Se vocês observarem, lembre-se que hebraico se lê da direita para a esquerda. Se vocês observarem, no final do versículo, tem ali duas letras. Eu coloquei um círculo em volta dessas letras. Essas letras, o que eu vou explicar para vocês agora, é o seguinte: essas letras, literalmente não existe tradução para elas. Nem os hebreus traduzem, eles dizem que essas duas letras são intraduzíveis. Ninguém sabe o que é isso. Ok? Bom, eu vou dizer que essas duas letras, talvez, isso é hipótese, irmão, que eu estou colocando, essas duas letras talvez seja a razão de Irineu dizer que aqui nesse texto está falando de Jesus. Por quê? Veja o comentário que eu coloco abaixo. Eu digo: é interessante a tradução e interpretação de Irineu. A figura acima é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, em hebraico, comentado por Irineu. A pergunta é: de onde Irineu extraiu um filho? De onde que ele extraiu isso? Não? A resposta pode ser as duas letras hebraicas, Aleph e Tav. São aqueles dois símbolos que você aparece ali, da direita para a esquerda. O primeiro é o Aleph e o segundo é o Tav, destacadas no círculo acima. A leitura continua. As nossas traduções, bem como as traduções dos israelitas, não encontram significado nessa expressão. Agora eu vou explicar o que são essas letras no alfabeto hebraico. Eu digo, no alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav equivalem ao alfa e ômega do alfabeto grego. Vou ler para vocês de novo.
No alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav equivale ao alfa e ômega do alfabeto grego, ou seja, é a primeira e a última letra. No grego, a primeira letra é o alfa, a última é o ômega. No hebraico, a primeira letra é o Aleph, a última é o Tav, tá ok? Então a leitura prossegue. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última, sendo este um título de Jesus no Novo Testamento, alfa e ômega, tá ok? Então Jesus pode ser chamado também o Aleph e o Tav. E o que você tem em hebraico? Aí por isso eu digo, né? Sendo este um título de Jesus no Novo Testamento, Irineu pode ter feito uma aplicação, ou como eu chamo, tradução e interpretação. Assim como Jesus é chamado de alfa e ômega no Novo Testamento, Irineu diz que Jesus pode ser chamado de Aleph e Tav em hebraico. O que aparece lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Elohim e aparece o Aleph e o Tav. É assim que está no texto hebraico. Aquele texto ali eu tirei, né, do original hebraico para vocês. E é claro, Irineu falou isso, eu achei muito interessante, ok? E eu busquei uma explicação. E como eu aqui quero aproveitar para dar crédito ao professor Hélio Pepe, de hebraico, foi numa conversa com ele que exatamente nós estávamos falando desse texto de Gênesis e fizemos a observação. Ele fez a observação que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, né? Ou seja, você tem ali como que um alfa e ômega. E essa tradução não aparece no nosso texto. Então, esse comentário de Irineu, eu confesso para vocês que eu achei espetacular, porque aí me fez buscar essa possibilidade exatamente do alfa e ômega. Bom, na página 85 o comentário prossegue. Eu coloquei aí um livro que ele não tem tradução em português, tá bom? Um livro em francês e que ele comenta exatamente sobre isso, sobre Deus ter um filho, né? E ele fala disso em outras literaturas e até entre alguns escritos judaicos. Eu comento. Mas Irineu não é o único a falar da presença de Jesus Cristo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O francês Francisek Zeulick, em sua obra O Filho de Deus para os judaicos cristãos em O Pastor de Hermas, lembre-se, isso é um outro livro da época de Irineu. Nós não sabemos nem dizer se O Pastor de Hermas foi escrito antes ou depois desse escrito de Irineu, tá bom? Então ele fala de textos hebraicos que descrevem um sinal do Filho de Deus em Gênesis 1:1. O Pastor de Hermas foi escrito nos dias de Irineu. Não há como confirmar quem seria a obra mais antiga. Além do testemunho de Irineu, Zeulick fala de dois outros testemunhos. Bom, eu extraí o texto do que ele diz aí. Ele diz: um segundo testemunho vem de Tertuliano, que eu disse para vocês, vai escrever em cerca de 20 e 30 anos. Há quem afirme que Gênesis começa em hebraico: no princípio Deus criou a si mesmo como filho. Os dois testemunhos, apesar das distorções, transmitem uma tradição dos primeiros judeus, de acordo com a tradição, no princípio Deus teve um filho. Ou seja, Irineu também faz esse comentário, Tertuliano também faz esse comentário. E esse livro, ele comenta exatamente sobre isso. Ele não tem em português, mas é um livro que traz muitas informações de hebraico, muito interessante, né? E, então, combinando esse pensamento de Irineu, esse pensamento de Tertuliano, e a aparição lá do Aleph e do Tav, ou seja, do alfa e ômega, nós podemos dizer que Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem ali sim uma indicação de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, mas sendo confirmado, acho muito difícil nós comprovarmos essa interpretação, né? Vai ficar no campo da interpretação. Mas acho que é uma evidência interessante para nós mostrarmos aos judeus, já que eles, até hoje, eles têm uma resistência
a Jesus Cristo ser o Filho de Deus e ele se apresentar como Deus. Nós vemos que ele foi criticado durante o seu ministério por conta disso, e até hoje os judeus eles têm essa resistência. Eu falei para vocês, nós estamos no ano 180, quando nós estudamos o ano 165, ou seja, 15 anos antes, eu falei para vocês que esse é considerado pelos historiadores judeus o ano em que o judaísmo separou-se do cristianismo. Até 165, os judeus eles consideravam o cristianismo e o judaísmo como irmãos, uma só religião, o cristianismo fazendo parte do judaísmo, só que eles queriam continuar sacrificando animais. Não podiam porque não tinha templo, mas eles queriam reaplicar aquela lei. Ou seja, eles queriam que o cristianismo fosse um grupo dentro do judaísmo, e isso não tinha como. Então o ano 165 é o ano que marcou essa divisão. Então você tem um homem 180 que escreve isso. Passam mais cerca de 20 anos, Tertuliano escreve também. Tertuliano pode ter tido como base Irineu, mas ele cita também tradição dos primeiros judeus. Então são documentos interessantes. Eu achei essa colocação de Irineu espetacular. Irineu, ele descreve a igreja dos seus dias como uma igreja pentecostal. Ele tem escritos maravilhosos, como nós vimos até agora, e ele ainda teve esse escrito dizendo que no livro de Gênesis, lá está marcado o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav. O fato de Irineu ter tido contato com Policarpo, que era o seu mestre, e esse ter tido contato com João, e até Irineu, alguns acham que ele pode ter convivido com João, eu acho difícil, mas com Policarpo sim, tá bom? Irineu poderia, hipótese, irmãos, Irineu poderia ter recebido essa mensagem de quem? Exatamente de Policarpo, que teria recebido de João esse conhecimento, já que João era aquele homem que certamente recebeu muitos conhecimentos especiais de Jesus, já que ele era um homem que ficava de madrugada dialogando com Jesus. Foi assim que ele pôde relatar Nicodemos fazendo uma visita a Jesus. Então, são pontos interessantes a nós observarmos. Como eu disse para vocês, é algo que você interpreta. No meu entender faz sentido. Outros poderão discordar, mas no meu entender faz sentido. Aquele Aleph Tav ali está indicando o Alfa e o Ômega, está indicando Jesus Cristo. O comentário conclui: a conclusão final, se essa interpretação for verdadeira, é que Deus deixou no Gênesis uma mensagem para os judeus, indicando que ele mesmo viria para salvar a humanidade. Ele, veja que é Deus, tá? Com letra maiúscula, para salvar a humanidade, na forma de um homem, como um filho. Esse plano fez com que o Cordeiro de Deus fosse morto antes da fundação do mundo. Então, eu achei espetacular essa colocação de Irineu.